Boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, como você tá? Boa noite, gente. Vamos esperando. Hoje é mais um dia de sexta. Eu adoro receber meus amigos aqui, né, na minha sala virtual, né? Já que a gente não pode estar se encontrando pessoalmente, então a gente vai se encontrando por aqui, vai trocando nossas ideias, trazendo pessoas interessantes para que a gente troque esse conhecimento, para que a gente possa estar se nutrindo, né, de boas coisas, né? De boas informações, de boa arte, né? Isso é muito bacana. E a gente está sempre conhecendo novas pessoas, né? Adquirindo novos conhecimentos. Isso é uma alegria muito grande, né? Niba, né? Bárbara, Mirtes, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos chegando, né? Esperando o pessoal ir chegando para a gente começar esse bate-papo bem gostoso. Boa noite, Mirtes. Tá, e a nossa convidada já chegou, né? Que coisa boa. Vou trazer ela no instante para o nosso bate-papo. Gente, para quem não me conhece, eu sou Rita Bastos, sou produtora, estou no momento mais na minha área de paixão, que é a dança, né? Então, mas eu sou dançarina, professora, coreógrafa e sempre trabalhei também com produção e esse contato com várias artes, né, com vários nichos, sempre foi uma paixão na minha vida e sempre gostei muito de lidar com esse universo. E aí trocar essas informações é um prazer sempre. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que tem uma energia linda, está sempre sorrindo. E eu a conheci na oficina de verão daqui da Escola do Centro Flamenco, trazida por Cristiane, que acaba de entrar. E ela veio fazer a oficina de verão. E foi a partir daí que eu conheci e recentemente, nas nossas aulas online, elas vieram fazer aula comigo e a gente foi trocando muitas figurinhas e aí a gente resolveu, aí saiu o livro dela de forma linda, fiquei super empolgada e convidei-a para um bate-papo aqui para a gente trocar essa informação. E eu vou trazer a nossa convidada para o nosso bate-papo. A nossa querida Thay. Sim, maravilhosa. Oi, Thay. Tem que Oi, receber você Rita. assim, ó, bem grande, porque você é a personificação da alegria. Eu sempre te vejo assim, né? Sorridente, feliz, né? Obrigada. Então, a nossa querida Thay, né? Que nos vai brindar essa noite, né? Com a sua história, com sua literatura, né? Eu estava contando que você chega na minha vida através do curso das oficinas de verão, né? E Sim, depois sim, com o sim. curso online. E eu tive Um, a grande um encontro alegria, muito recente, né? Muito muito bacana, muito bonito. Eu acho recente, que houve muito, uma sinergia entre nós duas muito grande. Foi uma coisa muito álmico mesmo, muito de alma mesmo, né? é verdade, é verdade. Uma Também afinidade, sinto, assim, incrível. é, muito verdade, né? E aí, você fez, assim, eu queria te perguntar uma coisa que foi uma impressão minha, sabe, Thay? Desde o Uhum. dia que você veio fazer a aula. Então, Sim, você chegou dizendo assim: olha, não sei dançar, sou dura, estou aqui para aprender a dançar, não tenho experiência. E a turma, a maioria das meninas, já tinham feito alguma experiência. Mas você se jogava tanto na aula que para mim não fez diferença, entendeu? Você estava sempre, você sempre disposta, eu percebo isso. Então, minha primeira pergunta é essa, assim, de assim, você me parece uma pessoa que está sempre disponível, sempre pronta a realizar, a fazer alguma coisa. E parece que você não tem medo do novo. Isso é verdade? sim, é uma verdade. Eu sempre fui desafiadora, na verdade. Eu nasci numa cidade muito pequenininha do interior da Bahia, chamada Maracangalha, né? E Boa eu acho que noite.
Eu acho que Eu acho que o fato de. Eu me desafiei desde muito cedo, porque eu saí da cidade com 15 anos de idade, né? Eu perdi a minha tia que me criou muito cedo, né? Eu fui criada pela minha tia, não fui pela minha mãe. É uma família pobre. Então, eu acho que esse princípio, né? Como é que eu vou dizer? Como é que eu digo, gente? Essa vontade de recomeçar, resiliência. Eu acho que esse formato já foi me dando essa resiliência. Aliás, eu acho que desde muito criança, muito cedo, né? Porque minha tia cuidou de mim desde os 3 meses, eu não tive a possibilidade de ter a minha mãe. Então, você sabe que a partir desse processo a gente já começa a ir criando resiliência interna, né? Isso. Mas eu sempre fantasiei, eu sempre gostei de aventuras, eu lia muito. É interessante que eu estava aqui um dia desse costurando, você sabe, né, da costurinha. E aí minha irmã, Mirtz, que está aqui inclusive, ela disse assim: gente, você está costurando, você ainda faz isso? Aí eu disse: você lembra? Ela lembra sim, você vivia costurando e lendo. E é uma verdade, o livro para mim, a literatura para mim sempre foi um encantamento e foi, eu acho que a primeira viagem que eu fiz foi através dos livros. E a partir daí eu sempre tive vontade, muita vontade de conhecer o mundo. Eu sempre achei que eu não cabia sabe, Sim. em um determinado continente. Eu precisava ganhar mais asas e voar, né? Então, sim, eu me considero uma pessoa aberta, desafiadora. Eu gosto de vir morar em outro país, então isso também já é um grande desafio. Eu estudei, né? Eu batalhei muito para conseguir entrar na faculdade, estudar letras. Então, eu me considero uma pessoa assim, aberta, aberta para o novo. Gosto de fazer amigos, né? Adoro gente. E isso é muito, assim, para mim, essa leitura foi muito rápida de perceber isso em você, né? Você está sempre assim sorrindo, você está sempre se colocando disponível. Eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, né? Eu particularmente acho isso fantástico. E porque a gente não se deixa abater, a gente tem as dificuldades como se fosse uma catapulta, né? Que como aquilo servisse, se você entende isso como força que eu tenho que vencer, isso te joga em outro lugar do que ficar na dor e na reclamação, né? Então, isso é Com uma coisa que eu certeza, acho, com certeza. né? Dizem que a gente cresce através da dor, né? Mas a E gente também cresce através do amor e cresce. muito. Os dois Sim. Os dois são. são impulsionadores, né? No meu caso, eu cresci muito através da dor, né? Eu tenho essa característica também, apesar de você me ver nesse sorrisão, essa coisa toda. A dor foi uma mola propulsora também. Em momentos de muita perda, foram momentos que eu me joguei e me lancei muito na vida. Né? Inclusive nas minhas fantasias, óbvio. Pois é, mas é exatamente quando a gente entende essa dor por um outro veio que não Com é, significação. exatamente. Aí E a a vida, dança é o meu novo desafio. hein? A Como? dança é o meu novo desafio. Você vai ter que me aguentar. Ah, mas vou aguentar muito, nem se preocupe. Então, a pergunta que eu tinha é como a literatura chega na sua vida? Escrever para você sempre foi um sonho? Você sempre teve calentou essa vontade? Ou foi algo que surgiu assim? Rita, eu escrevo desde os 10 anos de idade. Eu comecei a Olha. escrever muito cedo, em Maracangalha, obviamente, né? Porque foi lá que eu nasci e cresci. Então, eu escrevo desde os 10 anos, eu fazia cartas de correspondência, de amor, dos amigos, da escola, né? Isso era muito comum para mim na época. Então, a questão também de adentrar, de fantasiar através da literatura, né? De ler muito. Eu tenho uma prima, Vilma, chama Miminha, a gente chama Miminha na intimidade. Ela tinha um quarto que tinha livros, muitos livros, e eu ia, pegava, lia, viajava, tinha uma montanha, não bem uma montanha, mas tinha colinas no interior, e eu sempre que eu lia, eu ficava imaginando assim, o que será que há atrás das montanhas? Sabe? Então me inspirava a escrever.
a escrever. E eu escrevia, talvez fosse a minha maneira de lidar com as minhas questões, né? Então eu Sim. fantasiava, né? Eu fantasiava, escrevi. Houve um evento um tempo depois que uma prima minha, ela não prima carnal, mas eu guardava algumas coisas debaixo do colchão, porque eu nunca pensei, na verdade, eu escrevia para mim, né? Dizem que a gente nunca escreve pra gente, mas eu escrevia para mim. Ia colocando debaixo do colchão. E um dia ela limpando o quarto, simplesmente ela, enfim, achou que era papel que não servia para nada e jogou esse material dessa época no lixo. E na época eu me lembro que eu fiquei muito, muito arrasada com aquele fato de perder tudo que eu tinha escrito até ali. Então, com os 15 anos, quando a minha tia que cuidou de mim faleceu, dali até os 30, eu parei de escrever. Eu não escrevi, eu perdi esse contato, né, com a escrita. Mas era uma coisa que sempre ficava reverberando dentro de mim. Então, com os 35 anos, quando eu voltei para a faculdade, fui para a faculdade, eu fiquei pensando, 35 não, 30. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com isso que está aqui dentro de mim? E comecei a viajar nas coisas que eu ia lendo e vendo através da literatura, que eu fiz letras, né? Então, eu ficava nesse lugar de tipo, como é que eu vou colocar isso que está aqui? Está começando a mexer comigo novamente, né? Eu quero colocar para fora. E aí eu vou ter que fazer uns rabiscos. Fiz os rabiscos e guardei. Agora, na pandemia, nesse momento em que eu fiquei mais reclusa, né, eu precisei de estar comigo e eu tenho uma necessidade para eu produzir alguma coisa, eu tenho que estar em solitude, eu preciso estar em contato com o meu eu, com a minha essência, eu voltei a escrever. Mas essa também é uma outra história, que vem depois. Mas sim, a escrita sempre fez escrever, literatura, história, imaginação, fantasia, sempre fez parte da minha vida, assim. E a costura? O que ela representa na sua vida? A costura é uma memória muito afetiva. Sim, porque Eu quando eu percebo morava no... não, no seu, no spoilerzinho que eu recebi, né, do seu livro, você fala, você está sempre, a costura, ela alinhava tudo mesmo, né? No início, o princípio, Alinhava, sim, alinhava tudo. sim, alinhava as nossas dores, alinhava as nossas histórias. Traz um sentimento de conexão, né? A costura para mim é conexão, é contato com a alma. Eu aprendi o crochê nessa época também, de 10 anos de idade, e minha tia que me ensinou, né? Então, eu costurei até os 14 anos, e quando eu fui para Salvador, eu esqueci completamente que eu sabia costurar, né? Tanto que se perguntar alguma amiga minha aqui, ela vai dizer assim, eu nem sabia que Tainá fazia crochê, porque nem eu sabia mais, né, que eu fazia Uhum. crochê. Então, com a pandemia, aqui em Bermuda, né, porque eu estou fora do Brasil, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de... Eu chamo Clube do Tricô. As mulheres normalmente se encontram ali para poder, enfim, passar a tarde, Aí, trocar ideia. Sim, eu chamo Clube do Tricô, eram só mulheres. E a dona da loja, ela estava se desfazendo do sim. negócio e começou a vender as linhas. E aí eu disse assim, eu estava para voltar para o Brasil, aí eu disse, não, eu vou comprar algumas linhas que eu irei levar para uma escola, né? Que o pessoal gosta de trabalhar, fazer arte manual e tudo. Eu disse, não, eu vou comprar um material aqui para levar para o Brasil para fazer doação. Né? Só que eu não sabia que eu estava comprando a linha para mim, porque eu não pude voltar ao Brasil, né? Eu não pude voltar. Um lindo bailaô que entrou aí, maravilhoso. Eu não pude voltar ao Brasil, então eu comecei a... Não, eu fui algumas vezes na loja e eu namorava as linhas, pegava, comprava e trazia para casa.
Mas teve uma específica, um novelo específico, que eu fiquei assim, meu Deus, eu estou apaixonada por esse novelo. Eu entrava e saía da loja e ninguém comprava. Aí eu disse, nesse novelo tem que ser meu. No dia seguinte eu fui, ela disse assim para mim, a dona da loja me disse, foi vendido só tem 2. Aí eu disse, não, eu vou levar os 2. Tanto que eu precisei comprar depois um outro novelo para poder completar o Charlie, né, que é o personagem da história. Sim. Enfim, mas eu comecei a costurar com a minha mãe desde criança, minha tia, minha mãe adotiva, minha tia, né? E esqueci completamente. Vim fazer esse resgate agora, na pandemia, em contato, em processo terapêutico, né? Eu tive um contato maior comigo, com a minha ancestralidade, porque esse é um fato muito forte na família do meu pai. Ah. Eu vi na sua coisa, você tem esse, o Tai Brito tem a ver com isso, essa homenagem, né? O interessante é que quando eu fui pensar, fui me inscrever para o edital, eles solicitaram o nome artístico. E eu fiquei pensando nesse nome artístico. Veio Frésia, porque Frésia, eu amo Uhum. flores, e Frésia é uma flor Uhum. de origem africana, da África do Sul. E eu, lendo as características, achei que tinha tudo a ver comigo, com a minha essência. E aí eu coloquei lá o nome artístico, Frésia, né? Mas depois, entrando em contato mais comigo e aqui refletindo, eu disse, gente, quem escrevia na minha família era o meu pai. Ah, é? Era o meu Então a pai quem sua tinha o vontade vem dom dele. da escrita. Então, assim, já é uma coisa que vem, já é uma herança que eu tenho, ancestral, entendeu? Ele veio primeiro. Então, eu encontrei, quando meu pai morreu, muita coisa dele, muita poesias, né, nas coisinhas dele. E veio o que eu tenho hoje, esse traço, né, genético, é dele. E aí eu resolvi adotar como pai Brito mesmo, para honrar esse Esse dom, lugar, esse né? presente, né? Porque é um presente. Aí o título é bem interessante, né? Tecendo Memórias. O que essa história tem a ver com você? Ela é sua história ou não? Ou tem o que é que ela tem a ver com você? A Flor Bela, Não. A história do Tecendo Memórias. bom, tecendo memórias são as minhas memórias, Sim. né? Eu Então, o livro comecei, fala sobre você, no caso. o livro fala sobre mim, sim, o Charlie, ele existe, o personagem, ele está aqui, inclusive, e a menina também sou eu, enfim, é a minha história, que eu tento fazer esse alinhavo, né? Esse arremate. Eu estive aqui nessa loja, como eu te falei, comprei e comecei a costurar. Eu olhava para a linha, costurava e desmanchava. Costurava de novo e desmanchava. E aí eu disse assim, gente, o que é que eu vou fazer com essa linha? E aí, de repente, me veio a ideia de costurar a minha ancestralidade. Quantas pessoas vieram antes de mim? Né? Então, a constelação sistêmica fala Sim. sobre essa Uhum. questão da importância da ancestralidade, do respeito a Sim. quem vem primeiro. Né? Então, Isso. como eu estou muito voltada para esse aspecto de, enfim, estar comigo, do meu próprio resgate, e se a gente não sabe quem a gente é, de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, eu estou nessa busca do meu próprio caminho, mas para saber o meu caminho, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para Atrás. Deus, né? Isso. Então, eu pensei assim, aí eu não sabia, né? Quantas pessoas vieram, e aí eu perguntei a Péricles, que é o meu namorado. E aí ele disse assim, porque ele também trabalha com essas questões sistêmicas, e aí ele enviou para mim um, um folderzinho, e aí tinha lá o formato, o folder, a árvore genealógica, na verdade, sistêmica, parecia um chale. E aí eu disse, não, eu vou seguir esse caminho aqui, esse mesmo formato. E eu comecei a costurar. Ele disse, deve ter mais ou menos 2.000 pessoas antes de você. Então eu resolvi costurar a partir de 300. E comecei
né? Aí depois fui chegando a bisavô, tataravô. Cada flor do chale representa, cada flor do chale representa um membro familiar. Os verdes representam o masculino da família e a cor laranja representa o feminino da família. E eu fui costurando, alinhavando, costurando, até chegar o meu pai e a minha mãe, e a última flor do chale sou eu. Ao redor do Olha. chale representa os meus irmãos, todos que estão presentes em vida, e os também que já partiram, os abortados, que a gente precisa lembrar deles também. Sim. Então, no final do meu chale, a minha família, minha ancestralidade é mais, né, recente. Eu vou pegar ele para mostrar para vocês. Ah, quero ver mesmo esse chale, que maravilhoso, que história linda. Que incrível, né? E o interessante dele é o seguinte, é que a linha é peruana e pintada à mão. Então eu achei assim uma coisa de uma força, né? Sim, Incrível. Então ele é o que eu uso, né? Que eu pensei nele com muito carinho, com muito afeto, para usar nas danças, para usar sim, nos meus rituais do feminino, né? sim. Então, Olha que lindo. E tá colorido igual as coisas peruanas mesmo, né? sim, ele é Também pintado tem à essa mão. coisa. Exato. Então aqui eu tenho, né, os que vieram, todos os que vieram antes, e aqui na base do chale eu tenho meu pai, minha mãe, o Ah, último sou eu, você vê a última florzinha com sim. uma cor laranja e uma Olha que cor verde. interessante. Essa última florzinha sou eu que sou, no caso aí, do meu pai e da minha mãe, né? Sim, Ele é verde e minha mãe é laranja. laranja, e eu venho com uma mistura dos dois. Que Ao lindo. redor, meus Lindo. irmãos. Que Então, lindo. é uma coisa assim, muito de alma. Incrível. Eu Como me que você emociono. conseguiu sintetizar assim? E quando você recebeu o spoilerzinho do seu resumozinho, eu fiquei querendo ler o livro logo, querendo ver tudo. Aí você falou, e o meu livro só vai chegar em outubro. Aí eu fiquei, ai meu Deus, quando vai sair? E E achei assim, e o processo que você está contando, ele é muito interessante, né? E muito, muito, muito contemporâneo no sentido desse resgate que a psicologia sistêmica traz para a gente, né? sim, com Que certeza. a gente está nesse momento, né, de introspecção, esse momento que é necessário voltar para si, voltar para dentro, se perceber. Você não pode ficar percebendo o outro se você não se percebe. Então você fica projetando, 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 né? Então é necessário fazer esse recolhimento, né? Voltar para si. Sim, E é bacana como você teceu a sua história, literalmente, com o sim. Charlie. É O fantástico detalhe isso. eu ia tecendo cada noite que eu sentei assim, foi uma coisa muito frenética, porque eu fazia sem parar, eu costurava sem parar, eu não tinha vontade de parar de costurar o chale, né? E eu fazia Ho'oponopono, e eu ia Sim. meditando e fazendo, meditando e fazendo. Quando completou o chale, eu disse, gente, que coisa mais linda, eu nunca pensei que eu pudesse fazer algo tão bonito. Fiquei assim, né? Porque a memória dos 10 anos, Sim. né? Então, me deparar com Fazia isso, muito tempo, né? muito tempo. E minha mãe dizia assim, você não sabe costurar? Eu digo, que andar de bicicleta, a gente não esquece nunca. Aí terminei. Quando eu terminei o chale, foi eu terminar o chale, me veio assim, fluindo o papel, a escrita. E aí eu comecei a escrever a história. O chale veio Que primeiro lindo! e depois Nossa, quando veio a você fecha história. toda a história no Charlie, veio... Gente, que lindo! Que Sim. lindo! Então aqui, ó, honrando aos meus ancestrais, aos meus pais, a minha mãe que deve estar aqui, minhas irmãs, minha família, com muita alegria aqui. Que lindo! Eu fico emocionada. Poxa, também com essa história, misericórdia, né? Porque a gente E precisa estar conectado com a família da gente, né? Às vezes a gente isso. se conecta muito através das dores. Mas eu quero contar essa história de uma maneira diferente. Eu quero me conectar com os meus através do afeto, do amor, né? Do que eu tiver de melhor, porque nós temos o melhor para dar Sim, também. sim.
Muito lindo, muito lindo. Eu não te conhecia uma história assim, nesse formato. Achei fantástico, muito lindo. E no spoilerzinho que eu recebi também, tem uma frase que você que é colocada como se fosse sua mãe, né? Da mãe, Que né? No é a caso, minha, essa história. porque essa história, né, de aprender a fazer o Sim, chale, sim, da costura, vem com minha mãe adotiva, que é minha tia, sim, sim, mas é da minha árvore genealógica, é da minha família, é irmã do meu pai, que foi quem cuidou de sim, mim, né? sim. A gente não quer saber o porquê ou porquê não, mas enfim, Sim. é o respeito que eu tenho, foi o melhor que eles puderam dar para mim e eu sou muito grata porque Com certeza. a vida é o melhor presente que a gente tem, Não é? é a vida, sabe? Com certeza. E se não fosse os meus pais, mesmo com tudo que eles trazem, eu não estaria aqui. E eu Com amo certeza. viver, eu amo a vida e eu quero viver a vida da forma mais intensa, mais gostosa que eu puder. Com certeza. Eu E aí posso, né? ela A tem uma. gente que escreve a história, na verdade. É. Quem é ela? É Beth? Minha mãe, minha Ah, tá lindinha aí, aí, ó. você é linda, meu, te Te amo. amo, mãe. Então, ela aqui tem uma fala do livro que eu até anotei aqui, que aí ela tem uma fala no livro que a mãe coloca aqui. Cortar, emendar e remendar representa uma certa independência. Como você interpreta isso na sua vida? Ah, como eu venho de uma família pobre, a independência para minha mãe, naquele momento, era eu sobreviver, eu ter alguma ferramenta que eu pudesse me sustentar, sobreviver, ter como passar pela vida, não Sim, é? Para ela foi isso. sim. Eu tomei essa frase como uma possibilidade de escolhas. Eu trouxe para mim, talvez, O como Félix uma mandou você possibilidade de tomar ter água, mas me escolhas. lembrou para eu tomar também. Eu tomei para mim como a possibilidade de poder ser independente no sentido de fazer escolhas, né? De como eu posso colocar isso? Na vida, isso para mim é eu poder escolher ser quem eu sou, Sim, eu poder escolher ser estar na autêntica, na sua integridade, né? E é nesse movimento que eu estou de busca de me respeitar, de busca interna, de saber o que eu quero, quais os caminhos que eu quero trilhar e fazer isso com toda a inteireza que eu possa. com certeza. Né? E Porque depende você? também de maturidade, né? A Sim, maturidade para gente passear por esses muito. lugares. Dá um outro lugar para a gente, dá uma outra, a gente vê a vida de uma outra forma. Por mais que digam a gente, igual a ser mãe, sabe? Por mais que a gente diga, a gente só sabe o que é a preocupação quando é, não tem jeito. E a vida tem certas coisas que só a maturidade traz. E por mais que a gente diga a gente só sabe disso quando essa maturidade chega, né? E Sim, assim, sim. e voltando à história do seu Charlie, voltando à história do seu tecer, né, a sua história, a sua ancestralidade, você sente emocionalmente quando você termina, como você, o seu emocional, como você sentiu um divisor de águas, assim? Gente, Rita, eu vou te dizer assim, ó, esses 4 anos eu vivi um luto, né? Há 4 anos atrás. Então, assim, é interessante, assim, é como se eu tivesse me sentido, é como se eu tivesse que morrer um pouco, sabe? É como se eu tivesse morrido. Esse meu caminhar é exatamente isso. Eu acho que eu morri e agora eu estou renascendo. Eu sinto eu sou hoje, 31 de julho de 2020, outra pessoa. Com certeza. O O cortar, meu o processo, sentir, o meu processo terapêutico, esse contato com a minha ancestralidade, né? Voltar para isso, porque eu me perdi um pouco, eu me afastei um pouco, eu tive bem distante. Mas quando eu entrei no luto, foi que eu pude mergulhar para esse lugar. E eu acho interessante que eu sempre ficava no desespero, eu não quero, porque eu tenho medo, porque eu não vou, porque, sabe? E a gente cria um pouco de resistência. sim, Mas
a terapia, com toda a ajuda que eu tenho. Eu tenho amigos maravilhosos, meus amigos, assim, na minha jornada, eu tenho pessoas muito lindas comigo. E eu sou muito grata para eles também, sabe? Além da minha família, independente do que... Mas minha base está na minha família, né? O que eu trago deles. Mas no mundo eu encontrei uma outra família, que a gente não é único, né? A gente é diverso, a gente está espalhado por aí, né? Então, os meus amigos, eles foram sempre... Estiveram sempre junto nessa caminhada, a gente sempre teve muito coeso nisso, eu sou muito grata a eles. Enfim, por essa jornada, eles estiveram perto, mas de 4 anos para cá, realmente eu sou... É um divisor de águas, eu sou outra pessoa. Sim, com certeza. Os E a amigos são... terapia me ajudou muito, 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 muito. E a gente vai colhendo o que a gente planta, né? Então, os amigos, quando eles chegam, e eu já passei por muitas coisas também, e eu tenho uma gratidão imensa, meus amigos, sabe? Porque, nossa Senhora, Deus me deu vários presentes, assim. Claro que tem aquelas coisas que acontecem na vida e elas são importantes, né? Mas tem Sim. preciosidades incríveis, E assim. eu tive essa sorte, graças a Deus. E eu vou te dizer também, um dia desse eu estava aqui, eu não sei se você sabe, quero voltar para essa questão da ancestralidade, eu estava aqui assim, porque a gente se perde, como eu te disse, um pouquinho no meio do caminho, a gente, Sim. né? E aí eu disse assim, gente, eu estava aqui deitada. Meu Deus, eu fico dizendo assim, eu não sei qual é eu não tenho, a vida, porque por muito tempo eu pensei, nesses 4 anos, assim, a vida não tem sentido. Eu não tenho pertencimento, né? Mas essa coisa mudou quando eu comecei a entrar em contato exatamente com a minha raiz, as minhas raízes, né? E aí um dia eu estava aqui deitada e eu disse assim, eu fico me perguntando o que é que eu quero ser, o que é que eu quero ser. Eu quero ser escritora! Eu fiz assim, gritei. Mas eu gritei porque eu li, ou reverberou em mim, eu não sei, em algum lugar eu li que na era cristã, na era pagã, os pagãos, eles, quando queriam reivindicar algumas coisas dos deuses, eles tinham um desejo, eles não oravam para dentro, eles oravam para fora, eles reverberavam isso para o universo, então eles falavam. A questão mais introspectiva veio com o cristianismo. Sim. Então, eu me dei conta disso, aí eu disse assim, como é que eu quero ser escritora? O universo, me ouça! Foi um estalo assim, sabe? É isso E que eu foi quero, porque eu estou esperando. Aí foi que eu tive mais ainda ânimo de continuar, de escrever, de... Enfim, arranjei uma mesinha, coloquei aqui no quarto, fiz o meu ambiente, meu quarto é meu santuário. É o meu Sim, alguém ambiente está te perguntando, você é interno. escritora? Acho que é Sim, ela é escritora, É né? mel, é mel. Ela está perguntando para mim ou para você, então? Manu tá dizendo, sempre foi escritora. Ah, tá. Minha amiga. Agora, deixa uma coisa assim que eu achei super interessante, porque quando você falou disso, dessa coisa, dessa escuridão que você viveu, esse caos, que é essa coisa, Sim, eu fiz um espetáculo chamado Sentimentos. E sim. eu começo ele exatamente no caos. E eu uso um poema de Flor Bela Espanca, Castelã da Tristeza, que eu falo exatamente desse momento Aham. e que que a escuridão chega para a gente alcançar qualquer outro patamar é preciso. Esse caos ele é altamente revelador, né? Sim, Quando você sim. sabe trabalhar esse caos, ele nos coloca em outro lugar, em outro ponto. E aí, Sim. engraçado, porque a pergunta que ia te fazer, foi muito engraçado. Você falando, nossa, o link total. Porque eu ia te perguntar o que Flor Bela Espanca tem a ver com tudo isso Gente, na sua vida, vou... porque eu vi isso no seu, né, que você vai fazer uma mesa onde você vai falar sobre Flor Bela. Sim, veja bem, o Charlie, Sim, como é que eu vou te falar sobre Flor Bela? Foi uma coisa assim, eu conheci algumas obras de Flor Bela Espanca, né? Mas eu nunca tinha lido a história de Flor Bela. sim, Ano passado, eu escrevi um
um conto, um pequeno conto que se chama Alquimia em Retalhos. Você vê que eu sempre volto para a costura, porque é nesse processo que eu estou. Me costurando, costurando a minha história, tá? Então, eu escrevi Alquimia em Retalhos e guardei na gaveta. Quando foi esse ano que eu voltei a escrevi a história do Charlie, engavetei. Aí Péricles disse para mim, saiu um edital aí, mandou para mim, na verdade não falou, ele mandou no Instagram um link. Eu não prestei muita atenção, passou. Depois eu olhando o Charlie, voltei para a escrita, né? Olhei o conto, refiz o conto. Aí eu coloquei no Google. Sim. E aí eu vi que tinha um edital aberto. E eu inscrevi o Charlie. E aí veio a surpresa que o conto tinha sido selecionado. E eu já tinha esse Alquimia em Retalhos, que é um outro. Eu estou falando Tecendo Memórias, que é sobre o Charlie. E aí eu escrevi também Alquimia em Retalhos. Aí eu disse, eu vou colocar Alquimia em Retalhos. Vou ver se tem algum edital para eu colocar Alquimia em Retalhos também. E aí eu vi Flor Bela Espanca, um edital para Flor Bela. Aí eu disse, eu vou escrever e eles queriam um conto, uma história inédita. Aí eu disse, eu vou colocar. Aí coloquei. E fui chamada também para esse edital. Aí eu disse assim, gente, eu conheço alguma coisa, não conheço muito, mas eu conheço alguma coisa da obra de Flor Bela, mas eu não conheço a vida de Flor Bela. Então eu vou ler. Gente, eu fiquei assim, impressionada como a história dela tem a ver com a minha, como houve uma identificação assim. Não é que tenha a ver, tem as suas. Tem pontos em comum da história dela, especialmente sobre a questão das mães, né, da maternidade. Isso é muito forte na vida de Flor Bela. Então, eu acho que esse aspecto a gente tem um link muito forte. Muito forte. E incrível como o conto A Alquimia em Retalhos fala exatamente sobre a questão da maternidade. Sim. Dessa inteireza ou desse fragmento, porque a mulher, ela não nasce mãe, ela se torna mãe, ela nasce mulher. Exato. Né? E aí, com a cria, ela vai aprendendo como ser mãe. Né? Então, casou assim perfeitamente a história dela, porque Flor Bela uma mulher intensa, ela foi adotada, o pai dela tinha várias mulheres, casada com uma, tinha esposa e arranjou um amante para ter os filhos, porque a esposa não podia engravidar. Então, ele tinha amante só para reprodução, para entregar para a esposa. Então, ela viveu aquela cisão ali com a mãe biológica, né? E foi viver com a madrasta. E ainda ela vivia nessa ponte, indo e vindo, e com a ama de leite, que também ela tinha como a mãe. Né? Termina tendo um trio de novo, né? Essa Um coisa trio de novo, um trio, mas ela queria muito o amor do pai. Sim. Né? Ela não tinha o amor da mãe de uma inteira, ela não tinha o amor da outra inteira, ela não tinha o amor do pai. Então era tudo muito fragmentado na vida dela. Sim. Então, em algum ponto, isso conflui para a minha história, né? Porque eu também fui uma pessoa que eu não tive a minha mãe biológica. Eu fui criada com uma outra mãe, né? Eu tive um pai que também, a gente não sabe se por cuidado, isso não vem ao caso, mas que também tirou esse bebê para uma outra pessoa cuidar. Sim. Obviamente que por amor, porque eu aprendi ao longo desses 4 anos que tudo é por amor, inclusive os erros. Sim. Não é? Toda história tem Ninguém quer, eu acho que ninguém quer ser ruim, não. A gente quer ser legal. Não é não, Rita? A gente quer ser Na legal. essência, somos todos, né? Todos somos. De onde é que a gente vem? Ó a essência divina, não é? Então, assim, eu acho que foi cuidado mesmo, foi afeto mesmo, né? Então, essa parte da história foi me comovendo, assim. Eu achei muito interessante
como o conto, que você não conhece esse, porque vai ser Uhum. lançado em outra antologia, como tem a ver com a minha história de vida, com essas teias, né? Não é, e é tão interessante porque quando tem aquela história que diz assim que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Tem isso. Então, quando você fecha todo, estou fazendo uma analogia a esse, ao seu tecer, a sua história, a sua ancestralidade. Quando você acaba, as coisas começam, você encontra seu caminho, seu norte, É e aquilo as que eu te coisas disse, que a começam a gente não fluir. sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. A gente precisa, é muito importante esse contato com as nossas raízes e com a nossa história, né? A Com gente não pode certeza. desprezar de forma alguma. Pois é, então a minha próxima pergunta seria: você nasceu em Maracangalha, não foi? O que ela representa na sua história? É uma inspiração? Também, também, toda a minha memória afetiva, tudo. Eu estava aqui um dia desse, sentada, costurando numa tarde, e aí eu disse, gente, que sensação de Maracangalha, que coisa incrível, que é como se eu tivesse voltado no tempo, não é? Nesse momento em que eu estou produzindo, e aquela conexão, quer dizer, tem relação, tem o vínculo, né? De Uhum. passear por esse lugar. Maracangalha é uma inspiração, Maracangalha é de Anália, de Dorival Caymmi. Já é Nossa, ninguém, poética, todo já é mundo uma conhece cidadezinha poética, Maracangalha a com partir daí, natureza, né? mas Todo já mundo nasceu com conhece a poesia. Maracangalha. Eu vou para Eu já nasci. Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de. Todo mundo Eu vai. já sou poesia. Sim, A Maracangalha. poesia de Maracangalha. Eu, inclusive, Maracangalha faz história, viu, menina? Tá pensando eu o quê? escrevi também alguma coisa para Maracangalha. Eu vou ver onde é que eu deixei por aí. Tá em algum arquivo meu que tem alguma coisa escrita assim. Que eu fui escrevendo coisinhas ao longo do tempo, sabe? Uhum. E aí bota uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Agora que eu estou no momento de reunir as coisas que eu já produzi. Ai, que maravilha, assim. Tá E eu sendo um acho momento assim, gostoso. é muito gostoso. E eu acho que na sua escrita, para mim, a sensação é tão poética, ela é tão. Não, ela transporta. Quando eu acabei de ler os dois parágrafos, eu falei com você na mesma hora, eu quero ver o livro agora. Quando vai sair, eu quero. Que você sente, você é instigante, você quer logo ver. Eu gosto muito, sempre gostei muito disso, né? Eu te fui Aham. criada com meus pais, mas assim, minha bisa morava lá em casa. E eu era grudadaça na minha bisa, e eu só dormia ouvindo histórias. Então, assim, era cada história. E a mesma coisa com meus filhos, né? Porque quando eu vinha, eu tinha mania de inventar história. E uma vez eu inventei uma história de uma garota que morava no vale, não sei o quê. Menina, minha filha, no dia que, todo dia na hora de dormir eu tinha que contar, e se eu mudasse qualquer trecho por eu não lembrar, né? Porque eu criei, não. Não, mamãe, tá faltando isso. Tem que voltar ali. E tem uma coisa que meu pai, né? Meu pai teve isso muito assim, ele dizia assim, pra gente que ele não queria deixar fortunas pra gente. Ele queria deixar o conhecimento. Ele falava que o dinheiro, a traça, o ouro, né? Coisa assim, né? A traça Uhum. corrói, o ferro de come, o ladrão rouba. Mas o conhecimento, ninguém tira de você. Não. É o Então, nosso lá em maior casa sempre tesouro. teve uma biblioteca muito boa. Lá em casa, livro sempre foi algo assim muito importante. Meu pai sempre cultuou, fez a gente assim, sempre foi uma coisa muito importante na nossa formação. Então, viajar pelos contos, né? Viajar por esses caminhos, se identificar ou não com certas histórias, tudo isso faz parte da nossa formação como ser, né? Sim, Além daquilo que a claro. gente traz como herança, mas tudo que está em volta faz parte, né? Da construção desse seu lugar, dessas suas expectativas, de onde você encontra identidade. E eu acho que muito cedo, mesmo que sem a gente perceber, a vida já mostra onde está o seu caminho, né? Sim, Já com mostra, porque, certeza. né? Com Mesmo que certeza. passe anos para que aquilo aconteça, mas aí quando você vai se dar conta lá na sua infância, estava lá, já dizendo, já estava lá, né?
A pincelada já estava dada desde a infância, né? Eu penso que está aberto, né? Está aberto quando você Sim, está pronto, as coisas não tem as coisas vêm, não tem sim, como ser diferente, né? E você vê que Maracangalha tem tanta influência na minha escrita que o conto Tecendo Memória se passa todo em Maracangalha, é todo lá. pois é, estou doida para chegar meu livro. Doida Olha para bem, é chegar uma meu livro. antologia, tá? Hum, O primeiro prêmio é um prêmio internacional. É uma antologia de mulheres sim, da Literice e são várias poetisas que escreveram. sim, É uma antologia de mulheres. sim. E o Flor Bela é internacional, mas entre Portugal e Brasil. E outro quê? Entre Portugal e Brasil. Ah, sim, Flor Bela Espanca. sim, Né? Uma outra antologia com outros. Esse não é só restrito a mulheres, porque o Literice, eles estão nessa campanha do empoderamento sim. feminino, que eu não Hum. gosto muito de usar Ah essa lá. palavra não, tá? Ah, Porque poder e força, eu acho que força é uma coisa que cria tensão, uhum, entende? Eu prefiro dizer coragem, sim, encorajamento, que é isso que a encorajamento. gente precisa ter para a gente, né, andar. É, Né? e é o que Força, te eu acho que move, né? cria um atrito assim, né? Uma coisa tensionada, né? É uma coisa Sim. que vai, mas não vai, você precisa puxar, puxar. Encorajamento da outra, uma É camada assim mais. verdade, é verdade. Com Então eu certeza. prefiro assim. Com certeza, tem tudo a ver. Você está corretíssima. Eu também Sim. não tinha pensado ainda assim, mas assim, você me Uhum. chamou a atenção e é bem por aí. A força é o que te move, é o que te impulsiona. A força tem um outro, é como se fosse o sol, né? Que dá Sim. energia, né? Que dá Mas você precisa da coragem, né? Você precisa coragem, da dá a coragem. força, pode tira, né? Porque é força, você tem que ter muita, mas também você termina Você se perdendo, porque você tem extenua, que, né? né? Fica E a exaurida, coragem né? não. A coragem não, é mais leve. Com certeza. E como é essa história da Flip? Você foi convidada para uma mesa ou para lançar seu Ah, livro? a Flip, eu estive olhando vários editais. Quando eu coloquei, fui selecionada no edital para o Charlie. Aí eu automaticamente olhei para outras paragens, né? Eu disse, não, deixa eu Sim, ir mais sim. longe aqui, deixa eu dar uma olhadinha mais adiante aí. E aí eu vi Flor Bela. Eu nem havia tentado que era Flip. Pra te dizer a verdade, eu nem tinha percebido isso. Depois, quando eu disse, gente, Flip? Meu Deus, é a Flip. É, Depois porque é eu, uma feira super, né? sim, Referendada, muito, muito é incrível, acontece muita coisa. Que coisa boa, né, Tainá? Você muito vê bom. que sequência de coisas, né? Quando a Sim, gente sabe, quando a gente sabe trabalhar a entropia, né? Aquela coisa de que a gente pensa que você tem que acabar tudo para renovar, para uma vida renascer a partir daquele movimento de dor, de morte, né? Porque em toda morte é uma vida que tem, né? Então, algo precisa morrer para outra coisa nascer. E quando a gente está nesse olhar, quando a gente se permite avançar por aí, o negócio é incrível, flui, né? né? É aquela coisa assim, né? Que como é aquela frase que diz assim, como o universo cria da força aquilo que precisa acontecer, como é, eu esqueci agora, como quantas coisas precisam acontecer, o universo Ele realmente impulsiona, né? Ele dá um empurrão, funciona. Ele digamos vai, assim, né? é. Uhum. E sai quando o lançamento vai para a Amazon, né? Olha, o Mulheres das Letras, né, que Sim, só a premiação só para mulheres, sim. ele está pensado para agora agosto. Seria agora em julho, Cristiane, seria conspira aí. ontem, no meu aniversário, ontem seria o lançamento digital.
Sim. mas eles adiaram, então será agora nos meados de agosto, né? E o Sim. livro físico vai ser em outubro. Aham. Agora, o Flor Bela Espanca, a feira literária em Paraty, que é para Sim. o lançamento do livro, Sim. ele acontecerá em novembro, quer dizer, previsto, porque devido à Previsto, né? pandemia, a gente É. não sabe, é tudo muito imprevisível, né? A Isso. gente fica tanto no controle e agora a gente tem que parar e dizer assim, a gente não controla nada, a gente não sabe É, de com nada mais, certeza. né? É Então está verdade. previsto A para gente tá. novembro. Pois é. Mas é, Então, diga. isso, ele está previsto para novembro, o lançamento na Feira Literária de Paraty. Ai, que Deus permita que essa vacina surja e que todo mundo vá para Paraty, passear naquele Já lugar pensou lindo. com o Boi das Marias? E lá no lançamento seria lindo demais, não é? Precisando desse encontro, né? Desse ar cultural, né? Desse Sim. sentimento que é tão Principalmente no importante. momento em que a cultura e a Tá? educação. Nossa. Mas sabe o que eu acho bacana? Que nesse momento a gente, todo lado negativo tem um lado positivo, né? Claro. Esses encontros, eu mesmo tive a oportunidade de estar próximo de várias pessoas que eu tinha uma admiração profunda e que de repente eu estava vendo a live, vindo de mais de perto, sabendo melhor sobre a vida daquele artista, daquele escritor, daquele dançarino, daquele poeta, sabe? Daquele Uhum. cantor, daquele. Então, assim, essa foi a grande vantagem. É porque o artista também tem uma resistência danada. Ele está acostumado a ter que ralar muito para conquistar um espaço, Sim, não é? sempre, né? Muito. Então, assim, as coisas não vêm, na maioria das vezes, não vêm. Quase que, vamos dizer, 80, 90% das vezes é sempre muito difícil. Então, a gente tem essa O artista resiliência, tem que né? fazer acontecer, né? Ele É, tem que fazer acontecer sempre. e principalmente aquele que faz arte, não só entretenimento, né? Mas arte mesmo, que tem um conteúdo mais de despertar mesmo da consciência, Sim, né? sim, sim. De despertar desse lugar. Porque o artista tem aquela coisa, ele faz o religare, né? Então, a gente não entende que mistério é esse, dessa ligação, que todo mundo tem uma certa deslumbramento, na verdade. Mas é porque a história, às vezes o ser humano é diferente daquele artista, né? Da imagem que ele passa. Então, mas essa ligação do artista, essa obra, que seja ela de que área for, ele tira você de um tempo real e te leva para um outro tempo. E é isso que encanta, porque a mente pragmática ela está muito enraizada, ela não consegue vislumbrar. Então, quando ela vê aquilo, aquilo é meio que dá um ar novo, né? Sim, Eu com acho que um certeza. pouco É sobre bem por isso. aí. É bem É. por aí mesmo. Sim. Então, gente, alguém. É um universo novo para mim, né? Você acha que Eu é sempre distante, fui. mas pela sua história, ela está Eu no me seu caminho. apropriar disso. Eu acho que nessa história as pedrinhas foram sendo colocadas ali, Sim, sim. certo? E houve um Hoje eu momento, entendo isso. Eu entendo hein? dessa forma. Hoje eu entendo É, dessa forma. Sim. é. Foi, sim. Foi Eu tudo acho que feito da teve um maneira que momento deveria de ter sido. maturidade, sabe? De quando você fica maturando para depois. Mas a Eu, semente já estava lá, desde sim, pequena, sim, sim, sim. né? Veio do meu pai. Veio de brinde. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se tiver, a gente vai abrir um espaçozinho. Tudo bem, Thay? A gente só Tudo tem cinco bem. minutos, então se Eu, alguém tiver. Diga. Você quer ler algum poema? eu queria ler dois. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é ser poetisa para mim. Eu acho Ai, que que lindo, ser ótimo. poetisa ou a poesia para mim, Sim, eu escrevi aqui, eu estive sempre pensando sobre sabe, tentando o que é isso para mim, porque são tantas emoções, são tantas coisas e eu me jogo muito nas minhas coisas, né? Então, a poesia é o chamado da minha alma para ecoar as vozes silenciadas. como? A poesia é o chamado da minha alma para ecoar as vozes silenciadas. É um Puxa, convite para bailar através das linhas curvas da vida. É álmico. ai, que lindo. É É isso desse, aí. sabe? E tem outros projetos surgindo também. Ainda
ainda estou gestando esses bebês, mas estão vindo outras coisas por aí em relação à costura, em relação a livro. Tem um projeto maior e realmente, assim, tem um livro nascendo, meu, Sim. né? Sei que não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas enfim, tem muita coisa vindo. Eu quero, em homenagem a Flor Bela Espanca, ler um poema dela, Sim, né? E depois responder uma pergunta também que me fizeram sim. no Instagram. Não sei se vai dar tempo. Esse foi o meu ponto de vista de ser poeta, da poesia em mim. E agora eu vou ler sob o ponto de vista de Flor Bela Espanca, que ela Sim. diz: ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de Aquém e de Alendor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo em um só grito. É amar-te assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Ai, que lindo. Então, para Flor Bela, essa coisa intensa que vem da alma, que vem de dentro, e para mim escrever a poesia tem essa representação muito forte também, né? E alguém me perguntou assim, quem com essa coisa toda de que surgiu Tainá, quem é Tainá? Quem é Tai Brito? E eu escrevi algo sobre isso. É um poema meu que se chama Interesa. Eu sou as estações do ano, a complexidade da vida, a gota que cai no oceano, pequena e destemida. As folhas secas do outono, a flor de uma primavera, do verão cálido seu calor, do inverno o que se revela. O tudo e o nada de um instante. Eu sou o inacabado das horas, o tempo que se traduz, trovão, aragem, luz. Eu sou incertezas certas, raios que iluminam o dia. Eu posso ser tempestade, brisa ou ventania. Eu sou o sim ou não, posso ser claridade, também escuridão. Eu sou isso e aquilo, sem destino ou sina. Como diz Beauvoir, e que nada me sujeite, e que nada me defina. Feinha, bonitinha, lábios cravados, doces ou rosados. Eu sou uma, múltipla, tantas. Eu sou eu em mim, diversa, controversa, essa. Ai, que lindo. Cheguei a ficar emocionada, ó. Lindo. Tá, e que coisa linda. Muito obrigado. A gente vai fazer outras, a gente vai fazer aí uma coisa. Eu tô bolando um trabalho bacana de poesia, de música. Eu quero você de novo, se você me permitir, se você aceitar o convite. Sim, E sempre foi que você quiser. muito, né? Muito, muito lindo. Eu quero te agradecer demais a presença, dizer que eu adorei te conhecer, adoro ter você na minha sala de aula. E a gente Agora, vai dançar muito, né, Rita? Eu quero muito, dançar muito. muito. Eu quero botar esse corpo pra ser Vamos poetizar com sensual. o corpo. Vamos, ó, Oh, com o corpo. Vamos minhas fazer amigas muita aqui, poesia meus amigos aqui, corporal. todos aqui, minha família. Um beijo, meus amores todos. Todos que estão aqui nessa live são pessoas muito amadas e muito queridas. Lídia, obrigada. Obrigada a todos. Mano, Péricles, Magali, minha irmã mais velha. Aqui veio primeiro, que eu devo toda a honra. Reverência. Pura de lá de Maracangalha está aqui. Ernesto. Ah, meu Deus, que lindo. Aí, Cris. Cris. Tião, Cris Tiona, foi quem nos apresentou. Ó, minhas sobrinhas, Cris, tira uma selfie aí mano, da gente. Você consegue? Porque eu não vou fechar aqui com medo de acabar. A gente tem 20 segundos, 19. Então, Tete gente, Palmeira,
Eu quero agradecer demais, demais a presença de todos vocês, de estarem aqui na Minha nossa aluna sala aí, virtual. Gratidão, gratidão, senhoreia. Thaís. Gratidão por esse instante. Vai acabar.